Olá, caríssimos! Sejam todos bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração. Nesse vídeo hoje nós vamos procurar saber, eu quero explicar para vocês como ter uma experiência com Deus e principalmente como ouvir o Senhor, como ouvir a Deus. Porque muitas pessoas têm esse questionamento, eu leio a Bíblia, eu faço isso, não consigo entender, Deus está falando comigo, Deus não fala comigo, será que Deus está falando comigo? Nós vamos ver isso hoje neste vídeo, tá bom? Será um vídeo mais curto, mas possivelmente vai te ajudar na sua vida de oração. Então, se você tem dificuldade em ouvir a Deus, tem dificuldade em ter experiências com Deus, e as experiências que eu digo aqui, elas não são experiências esporádicas, uma vez na semana, uma vez no mês, não. Todos os dias você pode experimentar o Senhor, basta você querer, tá bom? O Salmo 33, versículo 9, vai dizer o seguinte: provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede de como o Senhor é bom. O salmista ele nos exorta a uma intimidade com Deus. Ele vai nos exortar a essa intimidade com o Senhor, no sentido de que aquele que é íntimo, ele conhece todas as coisas que o outro deseja, que o outro conhece, que o outro gosta. Da mesma forma que na via oposta também acontece. O outro também conhece tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu gosto e sabe, e faz para agradar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender dessa intimidade é que os frutos dela é que nós vamos agradar a Deus. E eu quero te perguntar, você quer agradar a Deus na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas atividades, na sua família, na sua vida de oração? Então vamos entender esse Salmo 33, versículo 9 aqui. Esse salmo que vai falar justamente o contrário. Se você for reparar, a ordem aqui das coisas materiais, em relação às coisas materiais, ela está invertida. Porque o que acontece? Então, como é que nós temos uma experiência das coisas materiais? A partir da vista, do olfato e da audição, nós conseguimos enxergar, experimentar aquilo que está fora, aquilo que está distante de nós. E pelo tato e também pelo paladar, nós temos a possibilidade, a experiência, a possibilidade de experimentar aquilo que está perto, né? Então, você não consegue tocar aquilo que está longe, né? Isso assim, parece idiota, mas acompanhe comigo que você vai entender. Então, assim, primeiro nós, quando vamos apreciar uma comida, quando vamos comer algo, nós vemos o que nós vamos comer para depois comer. Muito possivelmente, uma pessoa, ela come ou ela aceita comer algo que não seja que ela não tenha visto, ou que não agrade os olhos dela. Então ela olha, às vezes, uma comida. Eu tenho algumas comidas que não me agradam visualmente, né? Acredito que você também tenha. E por isso você evita comer, você não come. Mas se você sabe dos efeitos daquela comida, aí você vai apreciar, você vai comer, mesmo assim, sabendo que aos olhos isso não te agrada. Nas coisas espirituais é o oposto. Nas coisas materiais nós vemos para depois provar. Nas coisas espirituais, nós primeiro provamos para depois ver na nossa vida. Como o próprio Salmo diz, provai e vede. E não é vede e provai. Então, a nossa fé, ela precisa estar. Esse vídeo, ele é voltado para a nossa fé, para o crescimento da nossa fé e como experimentarmos Deus diante da nossa fé. A nossa fé, então, vai nos convidar a provar o Senhor, mas provar como Ele é bom. Então, o que nós temos que fazer? É alimentar-se de Deus todos os dias, ainda que eu não veja nada. Então, eu preciso ter uma vida de oração constante, eu preciso ter uma vida de contato com Deus constante na minha vida. Ou seja, eu preciso ter um dia, aliás, um dia não, um horário reservado do dia, ou uma atividade reservada do dia, porque às vezes é difícil você considerar um horário. Então, considere uma atividade. Fala assim, olha, essa atividade é imprescindível para a minha vida. Mas o que eu te aconselho? Nos primeiros dias, as primeiras 3 semanas de uma atividade, tente focar em um horário também. A partir dessas 3 semanas, você pode ir sendo um pouquinho mais suave na sua cobrança. Mas lembre-se de nunca deixar de puxar a rédea. Ou seja, eu necessito disso. Assim como nós necessitamos de um alimento, de comida, a gente não fica sem, porque o corpo pede. Da mesma forma, a nossa alma precisa pedir, a nossa alma precisa ter sede. O alimento do corpo, ele é vede e provai. O alimento da alma é provai e vede. Ou seja, a gente precisa fazer primeiro a experiência, para depois
ver os efeitos daquela experiência na nossa vida. Então você vai ver só os efeitos dessa oração, da sua vida de oração, com o passar do tempo. Então o que que você vai fazer? Eu quero te convidar a experimentar na Lectio Divina. Na Lectio Divina, na oração divina, você vai experimentar, ou seja, pega a leitura do dia ali, do evangelho do dia, ou a primeira leitura, ou algum outro livro que você goste, pega a primeira leitura ali, alguma dessas leituras, e você vai ler. E uma dessas passagens vai chamar a sua atenção. Então você começa a meditar sobre aquilo. A primeira parte, então, da Lectio Divina é a nossa leitura. A segunda parte é a nossa meditação. A terceira parte, então, o que é essa meditação? Essa meditação nada mais é do que um refletir. Eu começo a olhar para a minha vida, eu começo a olhar para o que eu sei, para o que eu vejo na minha vida, né? E assim, a partir daquela palavra que eu tirei, o que que eu posso adequar? Ou seja, eu vou adequando a minha vida à palavra de Deus. E não o oposto. Entenda aqui que não é o oposto. É seja feita a tua vontade. O egoísta, aquele que é ateu, aquele que se diz contrário a Deus, ele vai dizer justamente o oposto. Seja feita a minha vontade. Então, aquele que é maduro na fé, aquele que é cristão, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Assim como a Virgem Maria, assim como Jesus também não só fez no Pai Nosso, não só como nos ensinou no Pai Nosso, mas ele fez isso também no Getsêmani. Então, esse deve ser o sentimento dessa meditação. Seja feita a tua vontade. Fizemos a leitura, fizemos a meditação, passamos então para o terceiro passo, que é a oração. Essa oração, ela funciona da seguinte forma: é você pegar essa palavra, observar o que ela fez em você, o que ela formou na sua vida, e você vai pedir para que o Senhor haja na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos propomos a mudanças diante de Deus. Ah, eu penso que se eu mudar, eu preciso ir mais à missa, eu preciso fazer mais isso, eu preciso ter momentos mais de reflexão, ou sei lá, o que Deus inspira você. Você vê que você sabe o que você precisa, mas muitas vezes você não tem a força. E nós precisamos então pedir a esse Deus que nos dê força. Pedir a Deus que nos dê essa experiência com Ele. Depois de rezarmos, então, apresentarmos o nosso pedido a Deus com relação à vontade que Ele quer que seja feita em nós, nós assim partimos para a quarta etapa e última etapa também da Lectio Divina, que é uma leitura orante. Lectio Divina é leitura de Deus, é uma leitura que me leve a Deus. E essa quarta parte é a contemplação, ou seja, eu vou ter uma atitude concreta que eu vou ver na minha vida, que eu vou conseguir externalizar aquilo que eu experimentei no meu interior. Então, aí sim eu verei os efeitos de Deus na minha vida. Então, aqui nós temos essas quatro etapas. A primeira, a leitura. A segunda, a meditação. A terceira, a oração. E a quarta, a contemplação. Ter uma experiência com Deus nada mais é do que você estar atento ao que Deus está falando. Todo momento Deus pode estar falando na sua vida. É necessário então estar atento. Pedir a Deus que dê a atenção necessária para você ser preenchido por Deus. Porque Deus vai falando. Deus vai falando mesmo, até mesmo naqueles momentos em que você está longe de Deus. Aqueles momentos onde você está pecando, onde você está percebendo um erro ali na sua vida e você então vai aprofundando na sua vida. Então, essa experiência com Deus, ouvir a Deus, Deus quer falar conosco. Uma vez eu disse em uma dessas formações, e eu trago isso muito forte no meu coração. Deus fala sussurrando. Ou seja, é necessário fazer um silêncio interior dentro de mim. É necessário interior, é óbvio, né, que é dentro de mim. Mas o que eu estou dizendo é, precisa ser algo muito íntimo. Eu preciso olhar para mim e não um silêncio no sentido de que eu vou abafar todas as vozes, porque existem muitas vozes. E aí, com relação a essas vozes, eu aconselho você a acordar um pouco mais cedo e fazer a sua oração na parte da manhã, antes de você começar o seu dia, porque aí o seu corpo, e até mesmo hormonalmente, ele está propício para a oração. Então, quando nós estamos muito agitados, no final do dia, é muito mais difícil nós silenciarmos o nosso coração. Mas quando nós acabamos de despertar e temos ali o nosso coração silencioso, né, um pouco mais silencioso, nós temos a possibilidade de ouvir mais a Deus. Então, aquela pessoa que tende a rezar de manhã, isso aqui é uma tendência, eu não estou dizendo que todas as pessoas são assim. Pode dar certo com você. A maioria das vezes vai dar certo. Mas pode não dar certo. Pode ser que você seja uma pessoa que vai diminuindo o fluxo, né? Acorde ativa, mas eu acho pouco provável isso.
acorde ativa e depois ela vai lá com o tempo, né, com 7 horas da noite, ela vai esfriando, né. Por isso que os grupos de oração, eles são mais agitados à noite, né. E a gente vai vendo isso. A nossa oração pessoal, ela precisa ser uma oração silenciosa. Nossa oração pessoal, ela precisa ser então introspectiva, ou seja, eu preciso olhar para dentro de mim, silenciar o máximo possível para que eu possa ouvir a Deus, ok? Então, eu quero te convidar nesse vídeo a você experimentar o Senhor. Provar e ver de como ele é bom. E ele é bom porque ele fala conosco, ele é bom porque ele nos criou bons também. E nós precisamos encontrar com ele todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.